elogio não pode te deixar prepotente. Uma crítica não pode te rebaixar. Você é o que é, não o que os outros acham que você seja. Por isso, antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, procure conhecer. Antes de desistir, tente mais uma vez. E é com essa epopeia dita pelo empresário Caio Carneiro, tirada de algum livro que ele não citou o nome, que começa agora o seu, o meu, o nosso podcast do futuro. Podcast feito para falar do futuro, do estado do Rio de Janeiro. Desce a vinheta. Let's move and get it on. Terminar essa temporada sem fazer uma menção sequer a Marvin Gaye, e essa música faz uma menção de excelência. Uma pessoa que eu considero um ator de excelência é aquele que o presidente se encontrou outro dia na Conferência do Clima na ONU. O Jim Kelly. E eu até trouxe um vídeo bem divertido dele aqui pra você ver. Olha aí. Estou eu com a mãe da Katharine Hepburn. Diz pra mim, por que você lançou a joia Coração do Oceano Azul sobre o parapeito do Titanic? Não se sentiu mal em deixar o Leonardo DiCaprio se afogar enquanto estava salvo flutuando naquela porta grande? Não podiam ter revezado? Ou você estava com medo demais de congelar essa sua bundona caída? Muito divertido esse vídeo. Esse trecho é tirado do filme Todo Poderoso. Filme excelente, eu gosto muito. Se você não viu, recomendo que veja. Se eu não me engano, essa cena é perto do final do filme, quando ele percebe que é feliz fazendo reportagens externas. E hoje, no podcast do futuro, eu vou fazer duas entrevistas externas. Uma com o cantor consagrado no país, Kleber Lucas, e outra com ele, que também é meu pastor, o escritor El Matoso. Fique aí, assista esse podcast até o final, pois tem um conteúdo sensacional. Fora que nessa edição eu também vou estar colocando o vídeo do sorteio da caneca do podcast do futuro que aconteceu hoje de manhã. E uma coisa interessante no Jim Kelly é que ele é milionário, ele é um grande empresário, além de ser um grande ator. A história dele sobre o seu primeiro milhão é bem interessante. Se você não conhece, eu sugiro que você procure saber. E ele, mesmo sendo milionário, não é rico. É, isso mesmo, não é rico. Até você, caso tenha 10 milhões, você não é rico. E quem afirma isso não sou eu, é o Castanhari. Ele que faz pesquisas incríveis, inclusive tem uma série imperdível na Netflix que eu sugiro que você veja. Uma coisa interessante é você ver esse vídeo dele aqui. Veja aí. Se você tem 10 milhões de reais, você é meio pobre. Relativamente pobre. Calma, eu vou explicar. Eu vi um vídeo assim na gringa e resolvi fazer uma versão BR. Se liga, cada linha desse gráfico representa 3 bilhões de reais. Aqui embaixo está uma pessoa com 0 reais na conta, ou seja, quebrada. E aqui em cima a pessoa mais rica do Brasil, Eduardo Saverinho, o cofundador do Facebook, com 97,5 bilhões de reais. Você está aqui. De acordo com as estatísticas, 97% dos brasileiros possuem menos de 500 mil reais de patrimônio líquido. Desses 97%, 70% tem menos que 50 mil reais. E nessa região aqui é onde os 3% dos brasileiros começam um pouquinho acima de você, com mais de 500 mil de patrimônio. Aqui está o nosso querido Silvio Santos. Ele possui um patrimônio de 1,9 bilhão. A maioria dos famosos que vocês conhecem são menos ricos que o Silvio Santos. Neymar, a Anitta, a Xuxa, Ivete Sangalo, Roberto Carlos. É bem importante entender que o Silvio Santos está bem mais perto de não ter nada de grana do que ter o dinheiro do Eduardo ou de outro super rico do Brasil. O segundo, terceiro e quarto lugar dos mais ricos, segundo a Forbes, são ocupados pelos donos da Ambev e do Banco Garantia. Jorge Paulo Lemann, 96,5 bilhões. Marcel Herman Telles, 64,5 bilhões. Carlos Alberto da Veiga, 49,5 bilhões. E se pularmos lá para a 10ª posição, ainda estamos falando de um patrimônio de 30,5 bilhões. Enquanto isso, 97% da população está entre essa linha vermelha e preta. Eu tô mostrando esses números porque sempre que surge o assunto vamos taxar grandes riquezas, a galera que tem uma Land Rover e viaja uma vez por ano pro exterior já fica como? Mas eu já pago muito imposto. Relaxa, bolacha, você é pobre, relativamente pobre. Sua vida aqui é sem dúvida infinitamente melhor do que a vida de alguém que está aqui embaixo. Mas o ponto aqui é que ainda assim somos todos muito pobres, se comparados à galera dessa área aqui. Na pirâmide tributária do Brasil, quanto mais rico você é, mais parte da sua fortuna é isenta de imposto. E aí fica a pergunta, por que os super ricos do Brasil não pagam impostos equivalentes às suas riquezas? Esse conteúdo era muito interessante e de repente você percebeu que acabei de jogar um balde de água fria, porque de repente você pode ter percebido que não é rico. E acho que todas as pessoas que vão no supermercado hoje em dia percebem que não são ricas, porque tá tudo muito caro. Sendo que algum supermercado aqui do país deve ter pessoas achando que os preços estão baratos. Olha o que o ministro da Economia falou.
Eu entro num supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. Isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Eu duvido que alguém agradeça a ele. Esse ministro está precisando de um corretivo. E por falar em corretivo, uma pessoa que foi corrigida recentemente por uma advogada excelente foi essa pessoa aqui, veja aí. Inciso 8º. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. É um absurdo o Ministério Público. Epa! Esconder parte do artigo da Constituição para tentar alimentar discurso de ódio? Pode não. Vamos contar a verdade aqui. Realmente, o artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Você só não contou que o artigo não acaba aí, né? Tem um salvo se invocar essa crença para se eximir de obrigação legal a todos imposta. Significa dizer que se a lei mandar, você tem que fazer. Significa dizer que a sua religião não servirá como agasalho para te salvar de uma condenação criminal. Queira você ou não, homofobia é crime. Muito interessante essa correção feita pela advogada. Esse líder dito cristão é uma pessoa que fala coisas que chega a ser um tanto sem noção. Mas ainda sobre essa questão de religião, eu fiz uma entrevista interessantíssima com ele, o cantor gospel Kleber Lucas. E eu vou estar colocando para você agora essa externa que eu fiz. Em seguida vai estar sendo exposta uma entrevista bem interessante da cantora Priscila Alcântara, que eu também acho que vale a pena você ver. Acompanhe aí. Continuando, o 100º podcast do futuro, que é um podcast muito especial, né? No final desse episódio eu vou estar fazendo o sorteio, que tá todo mundo esperando. Eu estou aqui com ele, o pastor, cantor Kleber Lucas, que de vez em quando eu comento sobre ele, coloco alguma coisa no podcast. E eu trouxe algumas perguntas. O podcast do futuro é diferente da maioria, não é um programa de entrevista. É um programa ao qual os próximos podcasts no futuro vão se esperar nele para fazer o seu. Uma das primeiras perguntas é saber sobre o conhecimento dele sobre rock'n'roll, que é um grande líder musical conhecido no mundo. Eu fiz uma baita pesquisa para fazer aquele podcast anterior e nessa pesquisa que eu descobri que o rock'n'roll nunca ganhou um Grammy. Até queria saber aqui do pastor Kleber se já tinha esse conhecimento sobre isso. Pô, Barbaz, em primeiro lugar quero agradecer aqui no Podcast Futuro, dizer que sou seu fã, que eu assisto todos os podcasts do Futuro, assisti o 100. Feliz demais de estar aqui falando com todo mundo que te acompanha. Eu não sabia, e o rock'n'roll, inclusive aquela música que você mostrou, ele cantando em português, eu também não sabia, e cantou um samba, né, uma coisa assim bem brasileiro mesmo, gostei muito, e não sabia que ele não tinha um Grammy. Então, uma surpresa pra mim, inclusive você que me mostrou isso aí no seu podcast Futuro, e espero que ele ganhe o Grammy dele, que eu já tenho o meu. Até retificar, porque em breve eu acho que eu vou estar com ele também, né? Ele mora em Orlando, um dia desse eu vou estar viajando pra lá. Isso. E eu vou estar conversando com ele, e quando ele ver o podcast, eu já tenho que deixar essa retificação aqui, porque eu fiz um comentário dizendo que o Kleber Lucas já ganhou o Grammy, ele não. Deixar claro que, por mim, ambos já teriam uns 10 Grammy cada um. Sim, ele é grande referência para todo mundo. Com certeza. Por mim, os dois seriam para mais de 10 Grammy, mas infelizmente isso não cabe a mim. Eu ainda não patrocino o evento, um dia eu vou estar investindo no evento e aí eu posso dar uma sugestão de quem vai ganhar os prêmios. Aí eu sugiro tanto o pastor Kleber Lucas quanto o rock'n'roll está ganhando vários Grammys e no futuro eu vou ver a possibilidade de estar influenciando nisso. Uma outra questão que eu ia deixar para o final, mas já vou pedir agora, para que o pastor Kleber cante um trechinho da música Deus Forte, que é a música preferida da minha mãe. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tá sua mãe. Mãe adora essa música. Que legal. Uma outra questão, que o podcast do futuro não é um programa religioso, mas eu acabo abordando de vez em quando o assunto religião. E nos dias de hoje não tem como não notar o tanto de líderes religiosos influenciando na parte política. Eu até acredito que sempre que tem duas pessoas conversando, tem sempre uma influenciando a outra, o que não é necessariamente negativo, porque tem pessoas que influenciam para o bem e pessoas que influenciam para o mal. Sim. Pastores, muitas vezes, influenciam para o bem quando ensinam os ensinamentos de Jesus, mas muitas vezes ensinam para o mal quando deixam Jesus de lado e ensinam coisas que eles acham corretas. Eu queria saber a sua visão sobre essa questão de líderes religiosos que influenciam os seus fiéis.
Sim, uma coisa que eu gosto, Barbas, do seu programa, essa liberdade que você tem, essa transparência nossa. Eu me lembrei muito de uma autora chamada Hannah Arendt, que ela fala sobre esse tema do mal na história, do mal histórico. E ela vai falar uma coisa que eu achei interessante. O mal não é uma coisa só metafísica, num plano distante, mas é uma construção histórica. Então você pode construir, e você, quando eu falo, o ser humano é capaz de construir. Dentro de um ambiente religioso ou não, ele tem essa capacidade de construir o mal ou construir o bem. Então, a partir do momento em que se tem um discurso que fortalece a maldade, que fortalece a opressão de pessoas oprimidas, que não valoriza, que faz discurso de apologia à morte, que não tem um olhar de misericórdia e solidário para o pobre, que não trabalha a mensagem do reino de Deus em Jesus, que é uma mensagem periférica, que atende a todos e a todas, que ama, que é, sobretudo, uma mensagem humana. A partir do momento que esse discurso ele não está comprometido com a humanidade, ele se torna uma mensagem do mal. Ele se torna um mal construído na história. Seja pastor, seja quem for, se a mensagem dos pastores da igreja não tem um compromisso com a mensagem do bem de Jesus de Nazaré, que inclui pessoas, que é solidária, que é humana, que é de justiça, que é partilhada, que é o reino de Deus, que é partilhado entre os homens, mas faz apologia à morte, essa mensagem é do mal e ela precisa ser denunciada como tal. Pode ter o nome e a marca de pastor e de igreja que tiver. Se não tem compromisso com a vida, é uma mensagem que está diretamente comprometida com o mal. Perfeito mesmo. Te pedir, então, nesse momento, para encerrar, tá deixando uma mensagem de esperança para os espectadores aqui do podcast do futuro. Meu desejo é que 2022 seja um ano de melhoras para todos nós, todo mundo vacinado, todo mundo valorizando a ciência, todo mundo valorizando a educação, um olhar solidário, um Brasil realmente mais justo, mais humano, que haja uma reforma, uma mudança estrutural no Brasil, porque do jeito que nós estamos vivendo, o caos está instaurado, mas eu acredito que dias melhores virão. Você levante a cabeça e siga em frente, siga seu caminho. Meu desejo é que o melhor chegue na sua casa para todos nós, brasileiros e brasileiras, e vacina para o mundo todo. É isso. Show de bola, entrevista muito boa. Obrigado. Uma outra pessoa que é bem conhecida no meio cristão, que deu uma entrevista muito boa recentemente, foi a cantora Priscila Alcântara. Legal. Ela que também diverge muito de inúmeros religiosos nos dias de hoje que acabam influenciando pro mal. E eu vou estar colocando alguns trechos da entrevista que eu vi dela, vou pedir o pastor para puxar aí, para colocar a entrevista. Puxa aí no canto. Puxa. E foi aí que eu falei, meu Deus, eu tava vivendo o meu sonho como um emprego. Meu emprego, velho, era o que você falou que queria ser com 6 anos de idade, tipo, e você conquistou isso, sabe? Sim. Então eu esqueci que Deus tava me dando a oportunidade de realizar um sonho. Ele não me deu só um emprego. Não, ele me deu uma realização de um sonho, sabe? Eu tava com dificuldade de aproveitar tudo aquilo que tava acontecendo na minha vida. Tava me perdendo de mim, perdendo um pouco da minha essência ali, que sempre esteve comigo. Então eu resgatei muito disso agora. Então eu tô sentindo a Priscila de 6 anos de idade de novo, sabe? Que é uma coisa que eu quero manter pro resto da vida, que eu acho que é importante a gente manter, sabe? Sim. Uma essência de criança. Deus tem um outro jeito de lidar, uma outra visão. Ele é misterioso. Toda a nossa visão, ela é muito contaminada. A gente experimentou muita coisa na vida, sabe? Porque a visão de Deus não, ela é pura, ela é total. Ela conhece o passado, presente e futuro. Tipo, tem gente morrendo de fome, tem criança órfã, tem gente passando dificuldade, guerra acontecendo, e você vai ficar ainda perguntando se pode ou não pode fazer tatuagem, se pode ou não pode ouvir Beyoncé, ou se a Priscila desviou e não é mais crente porque ela tá cantando música. A conta não bate. Com um mundo caótico como tá, e você ainda se preocupar com questões tão medíocres, só revela a mediocridade do seu cristianismo, não do meu. Gostaria de saber como é a sua relação com o público LGBT, por conta do seu contexto religioso, sabendo que ele é tão presente no pop. Como eu falei, eu acho que a religião, ela propõe muitas coisas, boas e ruins, né? E como o meu maior objetivo é me relacionar com pessoas e tornar a mensagem que eu carrego compreensível, acessível, eu drenei tudo que na minha religião me impedia de me conectar com o meu próximo ou me afastava dele de alguma forma, sabe? E eu sei que a religião e até mesmo os próprios cristãos, muitas vezes, na interpretação errada, cava a mão na hora de tratar outras pessoas, sabe? Por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, eu sei qual é a minha posição nessa história toda, que é uma posição de serviço. Eu tô aqui pra servir o meu próximo. E amar e garantir que ele vai ter direito de viver a vida dele com dignidade. Então, esse é o meu objetivo, e de usar a minha plataforma e a minha voz pra isso, e tornar a mensagem do amor de Deus acessível pra todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz de poder conversar, dialogar, me relacionar com todo tipo de gente. Esse é um dos meus principais objetivos, e é o que Jesus promovia, né? Eu adoro ler os encontros que Jesus tinha com as pessoas, e que pessoas eram essas, e como ele abordava, como ele era, falava. É nisso que eu me espelho, sabe? É isso que eu tento ser todo dia. Mesmo nesse meio cristão, já recebemos um pouco de hate de conservadores. Você já sofreu isso também? Já fico confusa quando eu entendo que um cristão tá jogando hate em alguém, porque o hate devia ser uma atitude não vista em nenhum cristão. Toda vez que você for fazer algo novo, você vai ter que lidar com a falta de compreensão de quem não tá enxergando a mesma coisa que você. Às vezes você enxergou algo antes da outra pessoa, enxergou mais à frente porque você tá numa outra posição. Às vezes você tá em cima dessa lata e eu tô em cima desse prato. A nossa visão vai ser diferente, nossa perspectiva vai ser diferente. Então isso é uma coisa que eu aprendi, assim. A falta de compreensão das pessoas sobre aquilo que eu vi não pode comprometer a minha visão. Então, se você tem uma visão e sabe pra onde você tá indo, sabe quem você é, onde você quer chegar, chegando, e que aquilo que você tá fazendo faça sentido pra elas. Então eu acho que é um fato normal da vida de todo ser humano também, nem só dentro desse contexto. Que toda vida é valiosa, toda vida é preciosa, não só pelo talento que aquela pessoa carrega, toda vida é valiosa por si só, sabe? Que a gente sempre esteja atento pra servir o nosso próximo nas emoções, num ombro amigo. Gostei muito de entrevistar meu pastor. Brigadão aí, pastor Kleber. E muito interessante também essa entrevista que eu coloquei em seguida da Priscila Alcântara, só que é uma entrevista de mais de 2 horas de duração. Não sei como esses podcasts fazem todo sucesso com um conteúdo tão longínquo. Aqui o podcast
Podcast do Futuro realmente é um podcast que tem o seu diferencial. Mas ainda falando sobre a entrevista da Priscila Alcântara, eu sugiro que você pesquise no YouTube para assistir ela inteira. Mesmo sendo uma entrevista de mais de 2 horas, acho que vale muito a pena ver. Logo no início você percebeu que ela falou dos seus sonhos quando tinha 6 anos de idade. E é bem interessante perceber que ela já era visionária quando criança. Eu vislumbro muita coisa interessante pro futuro, não é à toa que eu criei o Podcast do Futuro. E uma pessoa que fala de maneira formidável sobre essa questão de visualizar o futuro é esse rapaz aqui, veja aí. Toda visão que Deus te dá de futuro é Deus apontando um destino que você não estaria pronto para viver hoje. É por isso que Deus te dá visões de futuro. É como se ele falasse, tá vendo isso aqui? É o que eu tenho preparado para você. Deus, mas eu quero viver hoje. Não, hoje você não tá pronto. É por isso que eu tô te mostrando o teu futuro. Então se prepara no teu presente para não deixar de viver o que eu tenho para você. Ainda falando sobre o futuro, no futuro eu vou estar fazendo um novo sorteio. Infelizmente o sorteio da caneca do Podcast do Futuro não me permitiu arrecadar dinheiro suficiente para eu estar fazendo todo o investimento necessário para o terceiro cenário do Podcast do Futuro. Mas eu acredito que no ano de 2022 o novo cenário estará pronto e você poderá ser convidado para participar da plateia. O sorteio de que eu vou fazer? Você deve estar se perguntando. Veja essa entrevista com o escritor Leonardo Matoso que você vai saber. Estou aqui de volta ao espaço da Igreja Batista Soul com o pastor Leonardo, ou melhor, o escritor Leonardo Matoso, meu amigo que agora, assim como a Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, também tem seu nome na Academia de Letras e vai estar fazendo seu lançamento do livro Zeu, na Bienal do Livro. Me fala um pouco sobre o seu livro, é um romance policial, certo? Isso, que bom estar aqui com Barrabás, essa figura que a gente admira tanto. Um guerreiro, um homem de Deus, uma pessoa que carrega a luz de Cristo com ele, muito bom. E não é um livro gospel, é um romance, é um thriller, mas que fala também de uma chama que quando acendida dentro de nós, nada pode apagar. Pelo contrário, essa chama tudo consome. E é um incentivo para que cada um faça brilhar, acender cada vez mais essa chama dentro de você. E eu tenho certeza que é um livro que vai te prender, que tem mistério, tem suspense, tem uma mensagem também forte na sua vida. Estava falando ainda há pouco que eu tenho uma amiga que gosta muito de romance, Amanda, não deixa de comprar e ler esse livro não, com certeza você vai gostar. Vai lá, Amanda. E vamos ver se vamos juntos lá na Bienal. Lá na Bienal. Quarta-feira, o lançamento do Zeu vai ser na Bienal do Livro, às 19 horas. E eu já vou dar um livro autografado pro Barrabás para ele poder sortear no canal também, fazer um novo sorteio. Show de bola. Vai ter outro sorteio em janeiro, Isso aí. mesmo no aniversário. A propósito, dia 2. Um abraço, pessoal. E por falar em romance, eu vou colocar um vídeo pra vocês agora, que é um pagode, é um romance que acabaram trazendo pra um mundo gospel. Bem interessante. Puxa aí, pastor Léo. Opa! Cheia de manias, no mundo perdido, eu caminhava rumo ao abismo, até que um dia encontrei o Senhor, o seu nome é Jesus. Ele me falou do seu amor, o seu caminho e a luz, ele me ensinou a compreender que seu nome tem poder. Ele me ensinou a compreender que seu nome tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Estou na sua casa, vim louvar ao Senhor de toda a minha alma, porque Ele é digno de toda a glória. Ele me ensinou a compreender que seu nome tem poder. Ele me ensinou a compreender que seu nome tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Achei muito legal esse pagode gospel. E como você viu, vai ter assim um sorteio do livro Zeu aqui no canal do YouTube Barrabás Silva. Em breve, lá pra janeiro, eu vou estar fazendo esse sorteio. E vamos ao trecho da live de hoje de manhã, onde eu fiz o sorteio da caneca do Podcast do Futuro. Vou colocar o vídeo para que você veja que foi você que venceu o sorteio dessa caneca. Veja. Vamos ver aqui quem vai ser o grande vencedor. Aqui está. Se você for para a Bienal do Livro, a gente se encontra lá, eu já te entrego. Se não, eu te entrego no domingo na igreja. Cíntia, eu sei quem é, lá da igreja. Então, Cíntia, você foi a grande vencedora da caneca do Podcast do Futuro. Uma coisa que eu não posso esquecer de fazer é tirar isso daqui, que eu fiquei o podcast inteiro com esse negócio, ninguém me falou nada. Outra questão que ainda é importante é sobre a vacinação. Nesse podcast, o Cabelo desejou que todos estejam vacinados no futuro, e isso é muito importante. Eu mesmo ontem tomei a vacina da gripe, porque a vacina da Covid ainda não chegou minha vez de tomar a terceira dose. Mas olha aí o vídeo de eu tomando a vacina da gripe. Segurar, tá? Viva o SUS. E você, se vacine, se cuide, use máscara,
Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. Deixe sua curtida, que é de graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, também é de graça. E agora o Podcast do Futuro tá saindo de férias, só volta no dia 15. 15 de dezembro agora, quarta-feira que vem. Até, tchau!